consumidor mudou. Agora não basta você dizer que você é bom. As pessoas precisam dizer que você é bom para que as outras possam confiar e consumir do seu produto. E quando é que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Como isso aconteceu? Quando você vai olhar o histórico da área da teoria de comunicação, você sempre tem um emissor e um receptor. Teoricamente, o emissor emite a mensagem que quer dizer, né? E aí se estabelece a comunicação, o receptor recebe aquela mensagem e reage a partir daquilo. Nunca, né, na história da teoria da comunicação, esse receptor ele foi capaz de gerar outras mensagens. Só que com o passar do tempo, foi se percebendo que esse receptor, como ele era um ser humano, né, e a gente não funcionava como uma máquina, ele realmente entendia, traduzia, trazia algumas coisas do repertório mental, dos hábitos, costumes, cultura, e aí ele reproduzia dali em diante a mensagem dentro das perspectivas que ele podia. Só que aí entra um fator que muda tudo. Entre esse emissor e esse receptor, passa a existir a internet. A internet fez com que o consumidor, né, ou seja, aquela pessoa que estava ali apenas para consumir informações, passasse a ser capaz de produzir informações. E é o que a gente chama hoje em dia de prosumer, né? Que é a mistura de produtor ali, digamos assim, com consumidor. Então você junta as duas palavras aí, você tem uma palavra em inglês que é o prosumer. Esse prosumer, ele é responsável, digamos assim, ele é a raiz, a essência da rede social. Ele é a essência da rede social a partir de que uma câmera, eu falando aqui sobre qualquer produto, eu vou estar reproduzindo uma mensagem talvez tão importante quanto a própria marca falando de si. E é por isso que a publicidade e a propaganda, de uma maneira geral, tiveram que se reinventar. Antes, as próprias marcas iam até a sua televisão, interrompiam o que você estava fazendo e te diziam, né? Compre da minha marca porque a minha marca é muito boa. E eu que estou falando isso. Agora, elas não fazem mais isso porque você tem a possibilidade e a capacidade na sua mão de jogar no Google o nome daquela empresa e ver tudo que estão falando sobre ela, se ela é boa, se ela é ruim, olha a review, olha a Reclame Aqui, pesquisar, ver nas redes sociais qual é a reputação, se tem alguém reclamando na página dela. Então não basta só ela simplesmente interromper o que você está fazendo e dizer se ela é boa ou ruim. Ela precisa entrar no flow da sua vida, mostrar para ela em quais momentos da sua vida ela é relevante, para que você possa se apropriar das mensagens que ela fala e você reproduza essas mensagens de acordo com o que ela queria. Então, o consumidor ele passa de fato a ter uma importância central. Ele não está ali mais apenas para se entreter. E é por isso que existe a mudança da era do entretenimento para a era da experiência. Então, até ali, mais ou menos nos anos 90, a gente tinha a era do entretenimento, em que as pessoas sentavam e elas se entretinham com algo, com a televisão, elas se entretinham com o cinema. Elas não reagiam àquilo, elas apenas recebiam a informação e viviam suas vidas. Agora não. Agora as pessoas têm a possibilidade de serem protagonistas da sua própria história. Elas têm a possibilidade de que outras pessoas se entretenham com suas vidas. E é por isso que a experiência passa a ser algo muito mais central. A gente não está mais aqui para se entreter, a gente está aqui para viver e compartilhar essas experiências. E essa é a essência, de fato, das redes sociais. Compartilhar experiências que gerem de alguma forma um status quo, né? Ou seja, que caracterizem de algum jeito a percepção que eu quero que as pessoas tenham de mim. E o que isso tem a ver com o fato do consumidor ter mudado? Isso faz com que as pessoas se tornem muito mais críticas em relação ao que elas consomem, muito mais preocupadas em relação ao que elas consomem, porque o que elas consomem agora é visto e é avaliado e julgado por toda uma comunidade que está ali no entorno da internet dela. Isso faz com que as marcas se preocupem em não só interromper e dizerem que são boas, mas tentar plantar várias sementinhas para que os próprios consumidores reconheçam ela e, através de outros consumidores, haja uma validação social de que aquele consumo é importante. Ou seja, muda tudo. Então aí a gente está correlacionando dois aspectos que teoricamente são distintos, né? Que é essa mudança de fato das relações das marcas com as redes sociais, que em essência mudaram o comportamento humano. Então eu não estou falando aqui das redes sociais como um mecanismo de divulgação. Eu estou falando de redes sociais como um mecanismo de propagação de uma mensagem que você quer que seja dita. Percebe a diferença? Então, para que as pessoas falem o que você queria que elas falassem sobre sua marca, você precisa explicar para elas isso, elas precisam entender isso, para que elas sejam capazes de reproduzir exatamente o que você queria. É muito mais difícil, é muito mais custoso, e por isso muitas empresas ainda não estão preparadas, né, para virem, digamos assim, para frente de uma câmera e fazer qualquer tipo de inovação numa rede social da vida. E tudo isso, lembrando que o que eu falo praticamente em todos os vídeos, é que não é só mostrar. Você precisa lá na criação, lá na dor que você resolve, você precisa resolver bem esse problema, entender exatamente quais são os seus atributos, entender exatamente qual é o seu preço, qual é a sua capacidade produtiva, qual vai ser a sua cadeia produtiva, até chegar na mensagem que você quer que um consumidor reproduza dentro das redes sociais dele. Então é muito comum uma hashtag que eu uso bastante, inclusive, que é compartilha quem acredita, é porque essa hashtag é meio que a essência do que funciona, digamos assim, dentro do meio digital. Então você compartilha aquilo que você acredita que é bom e aquilo que você acredita que é ruim.
O Reclame Aqui é o maior exemplo que a gente tem disso, e ele é um fenômeno, apesar dele ser uma iniciativa privada, ele é um fenômeno em que ele recebe de várias marcas, né? As marcas pagam para ele para poder terem determinadas informações, entenderem de onde vem aquelas reclamações, conseguirem responder em tempo hábil, terem algum tipo de indicador. Então ele conseguiu inovar em cima de uma necessidade que a gente tem de falar bem ou mal de algo e principalmente de se sentir ouvido, tá? Então a gente tem todo esse advento da internet, mudam-se bastante as relações de consumo, mudam-se bastante as relações sociais e entra, por fim, mas não menos importante, a essência dos formadores de opinião. Os formadores de opinião, eles existem desde que o mundo é mundo, né? Desde que o mundo é mundo, as pessoas consomem baseado em determinadas pessoas que têm um espectro de liderança, né? Que tem uma situação mais aspiracional, que as pessoas olham e falam que queriam ser que nem aquela pessoa, que nem a outra. E vocês talvez estejam se lembrando de alguém que é muito comum hoje em dia, que são os digitais influencers, né? Então, os digitais influencers, eles não vieram com a internet. Eles não vieram com o consumo digital. Eles vieram há muito tempo atrás, né? Quando as pessoas olhavam para outras pessoas e queriam ser ou queriam ter algo semelhante àquilo. Então você tem uma mudança de base, você tem uma mudança entre as relações e você tem uma mudança, de fato, entre aquilo que é visto, que são talvez esses digitais influencers. Você precisa mudar na base, você precisa mudar nas relações e você precisa mudar quem que você quer que diga, o que é que você quer que seja dito e quem que você quer que seja ouvido sobre a sua marca. Ufa, é muita coisa. Esse assunto em específico, ele é de interesse de muita gente, porque tanto as pessoas do mundo offline quanto as pessoas que já nasceram no mundo digital, elas têm interesse, porque o principal canal hoje de propagação, né, de informações e de conteúdos é a internet. Então eu tô pensando em fazer talvez uma live ou talvez, enfim, a gente fazer um momento em que eu possa ter mais tempo do que 6, 7 minutos aqui, que eu tento condensar tudo para vocês no GTV. Mas mandem as dúvidas de vocês em relação a isso, porque eu acho que isso é muito relevante e eu não tô falando aqui sobre redes sociais. Eu tô falando que o consumo e o consumidor mudaram na era digital. Lembre sempre disso.